primeiro erro que você precisa saber resolver, precisa pelo menos saber onde olhar. Primeiro erro é o erro que a gente chama de water temp, que é a temperatura da água. E o que é esse erro? Esse erro, water temp, é o monitoramento da temperatura do circuito interno de água do aparelho. Por que isso é importante? Então, esse interlock, esse inhibit, ele fica ali monitorando a temperatura que está circulando dentro do aparelho. Por quê? Porque essa temperatura não pode nem ser muito alta e nem ser muito baixa. Então ali porque ela influencia diretamente na performance do seu aparelho. Se ela for muito alta, ela vai derreter uma série de coisas. Se ela estiver muito baixa, ela também vai produzir um efeito contrário e o seu aparelho não vai performar da maneira certa. E isso vai influenciar na sua taxa de dose, isso vai influenciar na sua dosimetria, no seu controle de dose, afeta no multilift, afeta em tudo isso, dependendo do qual equipamento que você está trabalhando. Então, o water temp, ele é o quê? Ele é um monitoramento da temperatura do circuito interno da água, do aparelho. Beleza. E essa água ela circula por todas as partes, as principais partes do aparelho, que é o guia de onda, a máquina, então aquela coisa toda, os bendings. E o que acontece é que no dia a dia, principalmente quando você liga o aparelho ou no fim de semana, quando o aparelho fica desligado no fim de semana, segunda-feira ou um feriado e tal, você vai ligar o aparelho e aí tá dando um water temp. E aí você tá focado no aparelho. Você vai falar, putz, alguma coisa com o aparelho em si que tá com problema e tal, não sei o que. E você foca no aparelho. Porém, o que muita gente esquece é de olhar o chiller. O chiller é um aparelho que trabalha em conjunto com o acelerador linear e ele é o responsável por enviar essa água gelada para o aparelho. Então o chiller ele é um trocador de calor grande, então ele pega essa água, manda para o aparelho. Essa água que vem do chiller, ela não se mistura com o aparelho, com a do aparelho, ela passa no sistema sistema de bomba d'água, de circuito d'água do acelerador, e aí ela troca calor com a água interna do aparelho e essa água volta para o chiller. Então fica fazendo esse loop. O que acontece? Se o chiller estiver desligado, por exemplo, o seu aparelho vai dar water temp. E aí muita gente esquece de olhar o chiller, porque às vezes no fim de semana caiu energia, oscilou energia, o chiller desligou por algum motivo, ou tem chillers que ele não está ligado na conexão, não tem alimentação direta, ele tem um tanque de água, então esse tanque tem que estar cheio porque ele fica circulando, ele fica trocando calor ali. E às vezes essa água acaba por algum motivo. E então tem que estar repondo. E aí às vezes o chiller está sem água, ou o chiller está com algum tipo de interlock e por isso que ele não está resfriando, mandando água gelada. E aí o aparelho dá water temp. Ou se o chiller também está trabalhando direto, por exemplo, no fim de semana, um feriado direto sem parar, tem alguns aparelhos que o chiller liga quando liga o aparelho, tem outros que ele desliga. Quando liga o aparelho, ele liga. Quando desliga o aparelho, ele desliga. Tem outros que são independentes. Ele fica ligado direto. E o que acontece? A água, quando você chega, não no dia seguinte, normalmente não é o tempo suficiente. Mas de fim de semana ou feriado, quando ele fica trabalhando direto, a temperatura fica muito baixa. E aí o aparelho dá uma série de interlocks por conta dessa temperatura baixa. E aí o aparelho tem que trabalhar para esquentar essa água para aí começar a performar no nível ideal. Só que o que acontece? Que a gente que está na linha de frente acaba esquecendo de olhar o chiller, e sendo que ele é a fonte causadora do erro no aparelho, no acelerador linear. Então, o primeiro erro é o water temp. Então lembre, antes de você checar o aparelho em si, você tem que checar o chiller.
É a primeira coisa que você tem que fazer quando tá dando water temp, beleza? Então esse foi o primeiro erro.